Boa noite, povo de Deus. Que grande alegria estar aqui poder falando com vocês novamente. Como é que vocês passaram essa semana? Bem, na presença de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo? Espero que sim. Sabemos que estamos passando por momentos assim um pouco complicados, momentos difíceis, né? Nessa época de pandemia, momentos ainda que ainda temos que estar em casa, fechados, cuidando, nos protegendo, né? Mas eu creio que vai ser por pouco tempo agora. Passamos por momentos assim tristes, também tivemos momentos de muita alegria, que nem com a volta da Cida agora para sua casa, né? Que passou maus momentos lá naquele hospital, mais de um mês lá em estado bem crítico. E aproveitando, quero agradecer as orações de todos vocês que oraram por ela, porque Deus restaurou a saúde dela, ela já está em casa, está se recuperando e tem que grande testemunho para falar. Nós temos que aguardar ela só se recuperar bem, que ainda tem que passar por um tempo de fisioterapia, né? Mas ela esteve na presença do Senhor e Deus mostrou grandes coisas para elas. Então estamos assim na expectativa deste testemunho. Porque é assim que Deus trabalha, Ele nos usa como instrumentos para glorificar o nome dEle. Passamos por momentos um pouco tristes também, né? Com perdas de entes queridos. Mas é como a gente fala, Deus tem o controle de tudo em suas mãos e é Ele quem sabe de todas essas coisas. Mas estamos aí, né? Estamos aí para viver aquilo que Deus se propôs, né? Propôs para as nossas vidas. Amém? Eu queria compartilhar hoje uma palavra com vocês que está lá em Daniel 3, a parte 15b até o 18. E a palavra do Senhor diz assim: porém, se não a adorardes, Nabucodonosor falando assim aqui da estátua que ele fez, uma estátua de ouro de 27 metros que ele fez para que o povo se prostrasse diante daquilo. Essa estátua representava ele, não que era a imagem dele, mas representava ele. Então, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra linda. Esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram jovens mesmo, eram muito jovens, e eles tinham uma firmeza em Deus tão bonita de se ver, tão grande. Eles sabiam quem eles eram em Deus e quem era Deus na vida deles. Eles colocavam Deus acima de tudo, não importava o que estivesse acontecendo, né? Então não importava a circunstância que eles estavam vivendo, eles sempre Deus em primeiro lugar. Mesmo que tudo estivesse contra eles, Deus era em primeiro lugar na vida deles. Alguma vez você, na tua vida, você já se perguntou por que Deus permite que a gente sofra? Por que nós enfrentamos adversidades e dores? Eu creio que acho que todo mundo já fez essa pergunta alguma vez em suas vidas. Então existem várias respostas. Às vezes a tribulação é a disciplina, né? Imposta por Deus. Quando nós não estamos caminhando nos seus caminhos, às vezes estamos caminhando por um tempo em seus caminhos, de repente começamos a nos desviar lentamente por outros caminhos. Deus começa a falar e a gente não ouve. Ele coloca, né, esses problemas, vamos dizer assim, em nossas vidas, para ver se a gente acorda e busca Ele e olha de novo para voltar pelo caminho certo. Então Ele entra nesse instante como um pai amoroso, para nos proporcionar circunstâncias que foram projetadas para nos levar de volta a Ele. Pode ser isso. Também pode ser que Deus nos permite sofrer para beneficiar outros que estão ao nosso redor, como aconteceu com esses três jovens. Então em Daniel 3, né, que nós lemos, nós encontramos esses três jovens que foram levados cativos para a Babilônia.
uma terra distante, longe dos pais, costumes diferentes, que adoravam vários deuses, mas não adoravam ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. Quando eles suportaram assim uma tribulação tão grande, que permitiu Deus de se revelar ao reino gentil mais poderoso da terra, que era a Babilônia. Mas para que isso acontecesse, esses 3 jovens eles tiveram que demonstrar uma fé inabalável em Deus. Nada poderia demovê-los das suas convicções de quem era Deus na vida deles. Eles criam firmemente em Deus e não o questionariam em jamais, em tempo nenhum, em circunstância nenhuma, como muitas vezes nós fazemos em nossos momentos adversos. Por que isso está acontecendo na minha vida? Nossa, eu faço tanta coisa para Deus, eu me converti, eu falo de Deus, eu sirvo a Deus. Então a gente acha que tudo tem que ir bem na nossa vida. Mas esses homens, eles sabiam que Deus estava no controle, acontecesse o que acontecesse. E eles aguardariam com fé o que o Senhor faria na vida deles. Livrando eles ou não, Deus continuaria a ser a principal razão de suas vidas. Lindo, né? No versículo 17 eles respondem: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Então estava no controle de Deus. O que Deus quisesse fazer, eles aceitariam. Eles seriam instrumentos da mão de Deus. Quando eles responderam, deram essa resposta ao rei do Nabucodonosor, o que eles fizeram foi assinar a sua sentença de morte diante do rei. Porque uma ordem dada pelo rei não podia ser questionada e nem muito menos desobedecida. Né? E eles fizeram isso. Eles não se importaram ali em ficar em evidência quando todos se prostraram diante da imagem de ouro que Nabucodonosor mandou fazer. A palavra de Deus conta que havia muitas pessoas ali reunidas, e quando tocaram os tamborins, os saltérios, enfim, quando tocaram todo tipo de música, era a ordem para eles se prostrarem. Então todo aquele povo se prostrou. E 3 ficaram em pé. Imagine se eles não ficaram em evidência. Lógico que eles ficaram. Eles mostraram para todo mundo: não, nós não nos prostraremos diante dessa imagem, porque nós temos um Deus em nosso coração. E nada vai nos tirar dessa presença. E isso me fez pensar como que tem sido o nosso testemunho diante das pessoas que têm uma fé diferente da nossa. Ou diante de alguém com autoridade sobre as nossas vidas e que de repente debocha da nossa fé em Cristo. Como que tem sido? Será que nós nos encolhemos com medo ou com vergonha da nossa própria fé? Deus fala: se nós nos envergonharmos dele, ele também se envergonhará de nós. Nós temos que esquecer como Sadraque, Mesaque e Abednego foram os únicos, os 3 que ficaram de pé em evidência, demonstrando a fé deles no Senhor, o Criador dos céus e da terra. No nosso dia a dia, como tem sido o nosso testemunho quando dizemos que somos cristãos? Falamos muito e não fazemos nada? Porque a fé sem obras é morta, a palavra de Deus diz. Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu aceitei Jesus, eu prego bastante, eu falo de Jesus para todo mundo, mas quando precisa demonstrar a sua fé, se encolhe. Ou dá mau testemunho. Os vizinhos todos na rua falam: ixi, aquela uma lá, aquele um lá, meu Deus do céu, tem uma boca, briga em casa, é gritaria em casa, ninguém se entende, vivem brigando. Nós só vemos em que ponto está a firmeza da nossa fé quando nós passamos por momentos difíceis, momentos de decisões importantes. É por aí que a gente vê em que ponto está a nossa fé. Por exemplo, nessa pandemia, de repente perdeu o emprego, ou trabalhava por conta e está sem trabalhar, contas atrasadas, filhos, às vezes muitos filhos para dar de comer, e aparece alguém com uma proposta indecente,
tipo alguma coisa ilícita para fazer, mas essa coisa vai dar uma boa grana, vai acertar a sua vida. O que você faria? Daria desculpas, tipo assim, mas eu estou precisando e eu estava orando para Deus trazer alguma coisa, isso é coisa de Deus. Então vou fazer. Não, Deus não quer que a minha família pereça, então eu vou pegar esse negócio para fazer. Ou você se manteria firme em Deus, confiaria que Ele traria a provisão e o livraria daquela angústia. Porque muitas vezes Deus deixa até o último momento, para que nós não tenhamos nem um fiozinho para se agarrar, para ver onde está firmada a nossa fé. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego nos dá a direção que nós devemos tomar. Nabucodonosor perguntou para eles: é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. A gente lê isso, a gente não imagina. Imagina se fosse você naquela situação. Falar assim, não, rejeite Jesus agora. Se você não rejeitar, vou te jogar ali naquele fogo, vou te torturar, vou te arrancar tuas unhas, vou te judiar uma semana para depois te matar. Complicado, né? Esses 3 jovens se mantiveram firmes. E você sabia que quando Deus nos traz esses problemas ou dificuldades para a nossa vida, nem sempre é porque você fez alguma coisa errada? Porque muitas vezes existem tantos dedos de acusação quando a coisa não está indo muito bem para você. Não, você tem que ver, tem alguma coisa errada na tua vida, você pecou, você tem que procurar, você tem que se consertar. E às vezes nem é por causa de você. Às vezes Deus quer dizer alguma coisa àqueles que estão ao seu redor. E Ele quer usar você para transmitir essa mensagem dele. Como Ele usou esses 3 jovens. Foi isso que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi uma experiência muito agradável a eles. Você acha que eles foram dando risada para a fornalha? Claro que não. As escrituras dizem que a fornalha estava quente, 7 vezes mais quente que o normal devido à ira do rei Nabucodonosor. Ele mandou esquentar muito mais vezes, 7 vezes mais. E estava tão quente que a história conta que os soldados, ao jogaram eles amarrados lá dentro da fornalha. O calor daquele fogo que veio matou os soldados ali fora. A fornalha, ela era usada, essas fornalhas elas eram usadas para derreter material, para fazer os utensílios deles, né, para tudo lá. Então era muito quente. A gente sabe que para derreter um material, tipo um prata, um ouro, ou qualquer minério, ou qualquer material, precisa de temperaturas muito altas. Então havia uma porta embaixo, de frente, onde eles preparavam tudo, né, depois acendiam, e em cima havia também um buraco bem grande onde eles jogavam todas as coisas, o material ali. Por ali que eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego naquela porta da frente que Nabucodonosor estava olhando. Então, foram jogados ali, e antes disso, Nabucodonosor, ele fez com que Deus entrasse nessa parada, quando ele questiona ali no final do versículo 15, ele diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu sou o Deus dessa terra, eu sou todo-poderoso, todas as nações se prostram diante de mim. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Mexeu com Deus. Porque se você está na presença de Deus e está buscando a santidade, está vivendo os princípios de Deus, está se consertando, está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, se alguém mexer com você, você é menina dos olhos de Deus. Deus vai te cuidar de uma forma, vai te defender, vai te proteger.
Então Deus, ele quis deixar bem claro ali qual era a extensão do seu poder, da sua soberania, da sua bondade e da sua graça para com aqueles que o servem. E ele mostrou isso. Sadraque, Mesaque e Abednego honravam a palavra de Deus e os seus caminhos, e o respeitavam e o serviam. O que é servir ao seu Senhor? É fazer tudo aquilo que Ele manda, ou pede, e com alegria. Então ele fala assim, eu sirvo a Deus, você faz aquilo que Deus pede para você fazer? Você tem se consertado, você tem buscado a santidade? Você tem vivido a palavra do Senhor na sua vida, na sua família? Isso é servir a Deus. E mesmo você servindo a Deus, isso não é algo que vem com garantia de que nós vamos sobreviver a todas as adversidades e nós sairemos ilesos de tudo. Não é a garantia. Nem significa que nós sempre sobreviveremos. Tem gente que pensa porque está fazendo alguma coisa para Deus, Deus tem obrigação de livrar ele. Nós temos obrigação de ser instrumentos. Significa que nós estamos à disposição dele e que ele pode fazer conosco aquilo que ele bem desejar. Deus poderia deixar que os três jovens fossem destruídos pelo fogo. E mesmo assim tocar o coração daqueles homens impiedosos. Pela atitude de coragem com que eles enfrentaram aquele momento sem negar a sua fé. Mas no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu a libertação. Tanto que perplexo, Nabucodonosor ficou tão perplexo que ele perguntou, no versículo 24 e 25, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor olhou e de repente tinha 4 homens, além dos 3, mais um lá dentro, livres, não estavam atados, e ele não entendia, mas tinha um aspecto sobrenatural. Glória a Deus! Era o próprio Jesus ali, o próprio Deus ali, junto com aqueles homens, protegendo eles. Mas sabe de uma coisa? Aqueles homens, eles não tinham nenhuma garantia antes, quando eles entraram. Nem nós temos. Nós nunca sabemos se o plano de Deus é trazer glória ao seu nome através do nosso martírio ou através da nossa libertação. Nós temos que usar a nossa fé e usar aquela frase que Jesus disse no Monte Getsemane, que seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Isso é fé, isso é crer, porque a morte para nós é vantagem. Aleluia! Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Não é por você, não é por mim, é por ele, para a glória dele, para todos saberem que ele é Deus e não há outro, e se voltem para ele, porque ele quer que todos se salvem. E o dia está próximo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu estava lendo um pouco sobre a construção do terceiro templo, já está nos planos, já está no projeto a construção. Logo, logo vai começar. Existem dados que testificam isso. Eu não sei quanto tempo levaria para construir esse templo, mas eu acredito que não mais de 10 anos. Muito menos com a tecnologia de hoje. Então, povo, se prepare, busque a santidade, porque Jesus está voltando e Deus está falando. Se prepare, me busquem, porque logo, logo eu estarei buscando os meus. Então, ali, naquele momento que Nabucodonosor olhou, viu aqueles homens lá, ele chegou até a fornalha e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saíram do meio do fogo, e a palavra de Deus diz que a roupa deles não ficou chamuscada, o cabelo deles não queimou, eles nem tinham cheiro de fumaça. Aquele cheiro do fogo, não se apegou a eles. Deus havia escolhido proteger esses 3 por intermédio de um anjo do Senhor, do próprio Deus, ali no meio daquela fornalha.
Glória a Deus por isso. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então o mundo foi forçado a levar Deus em consideração por causa dos 3 jovens judeus que resolveram adorar apenas a Ele. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, quer dizer, se tornem lixo, algo que ninguém queira, que ninguém passe, que passe longe, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Mesmo a Babilônia tendo milhares, sei lá quantos deuses, tinham muitos deuses, Nabucodonosor nunca viu nenhum deles agir como Deus agiu e livrar como Deus agiu, a livrou. Glória a Deus. Às vezes Deus deseja demonstrar sua grandeza e poder e está buscando pessoas dispostas a caminhar com Ele pelo meio de uma fornalha ardente. Você está disposto a caminhar com Deus dentro de uma fornalha ardente? Você só está disposto a caminhar com Deus se Ele te livrar da fornalha ardente? Talvez você esteja nessa fornalha agora, passando por momentos difíceis, por problemas graves da sua vida. Ou talvez você venha estar nessa fornalha daqui a 6 meses, não sei. Talvez você nem passe pela fornalha, também não sei. Embora esse lugar possa ser um lugar amedrontador, você precisa se lembrar de que Deus é tão capaz de libertar você da fornalha quanto em meio dela. A decisão é dele. O que ele requer de nós é fé. Amém? Josué 1,9 diz assim: Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra no teu coração. O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Quando ele diz por onde quer que andares, é em qualquer lugar, em meio a caminho livre ou em meio a caminho cheio de pedras. Deus é contigo. Ele nunca te abandona. Nunca pense ao contrário, porque você está passando por momentos de tribulação, que Deus não está com você. Como diz aquela música, muitas vezes nesse momento Ele está carregando você no colo. Que Deus é contigo. Se você e eu estivermos dispostos a colocar Deus em primeiro lugar, então aqueles que estão ao nosso redor também vão poder ver isso, vão poder ver Deus. Eles vão ver quanto você confia nele à medida que for passando pelas dificuldades, e eles vão vendo, nossa, como aquela pessoa conseguiu, como que de repente ela estava nessa situação, agora está nessa, como ela estava aqui embaixo, agora está aqui em cima, como que ela estava com essa doença grave, agora não tem nada. Eles vão se maravilhar daquilo que Deus fez na sua vida e por meio da sua vida. Que Deus vai agir na sua vida, mas vai te usar para usar na vida, para trabalhar na vida dos outros. Você vai ser instrumento. Aleluia! Que nós possamos manter essa fé em Deus, essa fé poderosa. Buscar a esse Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Que nós possamos ter experiências sobrenaturais com esse Deus maravilhoso. E entender que Ele está sempre conosco. O que está faltando é nós estarmos com Ele, a nos entregarmos, a nos jogarmos de cabeça nos braços do Senhor. Mantenha firme a tua fé, não esmoreça. Deixe-se ser usado. Deixe Deus completar a boa obra através da sua vida. Deixe Deus cumprir os propósitos dele através da sua vida.
Seja testemunho fiel de Deus. Viva a palavra de Deus. Não só fale, mas viva a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra possa ter tocado o teu coração. Possa ter falado ao teu coração. Que ela fique encalacrada no teu coração. Que ela fique gravada como ferro em brasa no teu coração. Que você esteja lembrando dela sempre. E nunca esqueça que Deus é contigo. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que vocês continuem em oração por todos que estão ainda passando por dificuldades em hospitais, sem poder respirar. Que Deus esteja mandando o sopro de vida, o seu ar, e limpando, Senhor Deus, aqueles pulmões de todo vírus, desse coronavírus, trazendo o ar que eles possam estar respirando novamente. Em especial para minha sobrinha Niele, como vocês sabem, meu sobrinho, Deus levou ele domingo passado. Ele ia fazer 35 anos depois da manhã. E a esposa dele está já, não sei nem quanto, está um mês lá no hospital, está entubado. Deu uma leve melhora, mas ainda está em estado crítico. Então continue em oração para que ela possa voltar para sua família, com os 4 filhos que ela tem esperando ela, 4 filhos pequenos. Amém? Mas que a gente possa estar orando pela igreja, por cada um dos membros. Que Deus possa estar, em nome de Jesus, colocando o seu sangue nos umbrais da porta das suas casas. Que o anjo da morte veja esse sangue e passe longe, em nome do Senhor Jesus. Que Ele esteja nos selando com o teu precioso sangue, para que esse vírus não nos alcance e não nos faça mal, a cada um de nós e a cada um dos nossos familiares. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria comentar um pouco também sobre as ofertas que a igreja, nesses tempos que está fechada, ou está vindo pouca gente na igreja, porque por causa do medo da pandemia, ou por causa da idade, que eles não podem vir mesmo, né? Não deixe de ofertar. Não deixe de ofertar. Nós precisamos pagar aluguel, luz, água, internet da igreja, tudo isso para melhorar, para nós podermos estar passando um vídeo, uma ministração assim como nós estamos passando hoje. Porque ofertar é um ato de amor. Quando nós damos uma oferta a Deus, nós reconhecemos que tudo que temos vem dele. Nada do que nós temos é nosso, entenda isso. Deus, Ele te prospera, não para que você se engrandeça, que você se ache o bom, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Deus quer que você prospere, sim, Deus quer que você tenha o melhor dessa terra, mas Deus quer que você seja Shemá de Deus, que você seja um abençoado por Ele, mas um abençoador das pessoas. É para isso que Deus nos prospera e nos abençoa. No início da minha luta, ano passado, Deus falou comigo muito sobre tudo que você tem, Ana, não é teu. Tudo é meu. Fui eu que dei para você cuidar e você administrar. E o administrar de Deus vem com isso também. De você poder estar abençoando outros. Você estar olhando a necessidade do outro e estar abençoando o outro. Nossa confiança está em Deus, entenda isso, e não no dinheiro. É nele. Provérbios 11, 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Muitas vezes Deus, você busca e Deus te abençoa de uma forma tão grande, te prospera grandemente para que você seja até um provedor de igrejas. E você retém aquilo que Deus, para você abençoar, Deus te deu para você abençoar outras pessoas, e de repente você perde tudo. Porque você não está fazendo aquilo que Deus, o propósito de Deus, não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Então pense, Deus te prospera para quê? Para você ser um Shemá de Deus. Marque essa palavra, Shemá de Deus, abençoado e abençoador. Amém? Glória a Deus.
Que Deus possa estar te cuidando nessa semana, te trazendo muitas vitórias, né? Só lembre que vitória não vem à toa. Vitória vem depois de uma luta, né? E a vitória com Deus é tão gostosa, tão maravilhosa, para a gente ver a mão de Deus agindo. Então, que Deus esteja abençoando tua casa, teus familiares, teus bens, teus animais, tuas plantações. Que tudo esteja debaixo da santa proteção de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a tua mão em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esteja sendo abençoado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Ele. Glória a Deus. Pra Jesus! 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 Jesus!